Maravilhoso, um crescimento, como ela disse, mas se escutaram, como ela disse escutar e não ouvir, vocês vão sentir aquilo que traz ela aqui, traz a todos aqueles que vocês vão ouvir aqui hoje. Cada vez mais eu me consciencializo e tenho a certeza absoluta que a família Lifeway e o núcleo têm um propósito e que todos começamos a caminhar em sintonia e a aproximar-nos uns dos outros. E faço das palavras da Sofia as minhas, espero que escutem aquilo que eu vos vou passar e que passem realmente para o lado de cá. Como ela disse, já esteve do lado de lá. Eu também, um ano antes, faz precisamente um ano antes, porque já faz 3 anos que eu estou na Lifeway, entrei pela dor da minha mãe, não pela minha, mas a dor da mãe é a nossa dor, não é? E realmente o X39 mudou a vida da minha mãe em muito pouco tempo. E vocês vão perceber que não é com toda a gente igual, mas despertou em mim a vontade de estudar a tecnologia. Porque o despertar e a consciência de que nós somos capazes de realmente chegar longe, eu já tinha. Eu acho que já nasceu comigo, já veio comigo de outra vida, porque acredito naquilo que a Sofia disse. O corpo é maravilhoso e tem uma capacidade enorme de se autorreparar, de se regenerar, e aquilo que eu vos vou falar aqui hoje, na capacidade que ele tem quando lhe são dados sinais específicos. E nós vamos falar aqui de sinais, porque no fundo esta tecnologia funciona com sinais que são dados ao organismo, como há bocadinho o vídeo vos mostrava que quando colocamos o X39 ele passa essa informação ao nosso cérebro e tudo funciona assim, de uma forma natural. É importante dizer que esta frase, também porque na sua essência o cientista, porque ele é um cientista, o David Schmidt, aquilo que pretendeu foi realmente reativar as nossas células staminais. Mas há um porquê, há um motivo para que isto tenha sido decidido e para que ele tenha tomado esta decisão de realmente reativar as nossas células staminais. Porque elas são extremamente importantes, são realmente elas que são as causadoras de estarmos aqui. Todos nós vimos de uma célula staminal e chegamos a adultos com o trabalho de todas delas. Elas vão construindo, como vocês veem ali, todos os nossos órgãos. Eu vou pedir para passar para ali, Cristina, porque a luz não está, embora eu não sigo muito o guião, mas o raciocínio. Realmente são elas, como diz aqui muito bem, constroem, compõem todos os nossos órgãos, todos eles são o resultado da duplicação destas células, não é? Mas, infelizmente, à medida que vamos envelhecendo, estas células entram realmente num estado dormente. Eu aqui muitas vezes digo que a Mãe Natureza é espetacular e Deus é espetacular para quem acredita, porque se elas morressem mesmo, não é? Já não haveria hipótese, mas vejam, elas são diferentes das outras. Elas não morrem, elas adormecem. Elas permitem que alguém chegue lá que as acorde, que lhes digam, meninas, vamos lá trabalhar novamente, vamos fazer alguma coisa. E é aí que entram os sinais, é aí que entra esta tecnologia. É ela que vai dizer a estas células que está na hora de voltarem a trabalharem, que acabou o tempo do sono, o tempo de estarem a dormir, não é? Nós realmente, a partir dos 30 anos, perdemos muitas células staminais, entramos numa perda muito grande, claro que também dependendo do comportamento que nós temos no dia-a-dia, não é? Eu já vos vou falar um bocadinho mais à frente sobre a questão da saúde e aquilo que eu sinto, mas nós vamos perdendo isto, é o envelhecimento normal do ser humano. Aos 60 anos nós realmente temos muito pouco destas células e realmente isto nota-se, por isso é que nós, mais ou menos aos 50, eu tenho 53 anos como a Sofia, eu não notava isso, felizmente, e agora com 69, então muito menos, mas a maior parte das pessoas, pelo menos a minha clínica, diziam, não, já sabes, já tenho 50 anos, cheguei àquela idade. Não, é verdade, nós não podemos fazer isso. O corpo tem a capacidade de se autorrenovar. Mas, se nós formos contar as células staminais, e isso é possível, nós realmente, a partir dos 50 anos, começamos a ter uma descida enorme destas células funcionais no nosso organismo. Então, nós vamos falar aqui, eu vou tentar passar-vos de uma forma simples, como é que tudo isto processa, como é que nós vamos reativar as células staminais, de que forma é que este sinal acontece no nosso organismo. Este sinal acontece através da fototerapia, uma área da ciência que já é utilizada há muitos anos. Há muitos anos, e mães e pais sabem perfeitamente que nós levamos os bebés para receberem luz,
quando estão doentes. E aí eu toco neste assunto porque não é de uma forma, há um porquê dessa luz também fazer com que, no caso das crianças, as bilirrubinas sejam modificadas, sejam moduladas. Porquê? Porque a luz tem incidência em nós. Tudo o que é a vibração, a frequência da luz tem essa capacidade em nós. E a fototerapia pode ser utilizada de várias maneiras. Através do laser, uma simples esteticista, através de um laser, destrói o quê? Um fungo de uma unha. O que é que ela está a fazer? Fototerapia, não é? Portanto, isto só para vos dizer que a fototerapia já é uma área da ciência, da medicina, utilizada há muitos anos. Também não é nada de novo. O novo nesta tecnologia e na LifeWave é o que vai acontecer com a fototerapia e qual é a luz que vai ser aproveitada para que esta fototerapia aconteça. Também dizer-vos que é uma tecnologia de nanocristais patenteada. Esta palavra é extremamente importante porque muitas vezes vocês utilizam coisas que não são patenteadas e não questionam. Isso acontece a muita gente. Só porque está na moda, porque lhe foi dito, tomam. Ainda ontem eu cheguei ontem da Universidade Nova de Lisboa e muita coisa foi discutida porque quando observamos sangue, duas coisas percebemos. Durante muitos anos na medicina achava-se que o sangue era estéril. Hoje em dia já sabemos que não. E nós sabemos perfeitamente quando analisamos sangue que não. Mas muitas das coisas que nós tomamos, e muitas vezes não patenteadas, criam-nos toxicidade. E nós às vezes tomamos as coisas sem. E esta palavra aqui é extremamente importante. Temos que perceber que estamos perante uma tecnologia que está patenteada. Nos dá a segurança daquilo que vamos fazer ao nosso organismo. E, muito importante, que esta patente também nos comprova, porque a patente é patenteada com base naqueles critérios. Não podemos inventar que ela não tem drogas, que não tem químicos e não tem estimulantes. Portanto, se às vezes alguém tem dúvidas de usar, eu digo muitas vezes, se é uma coisa que está patenteada, se não tem drogas, não tem químicos, por que não experimentar? Por que não dar o benefício da dúvida? Realmente reflete a luz para ativar as células terminais. Como? Quando nós colocamos o nosso adesivo, e para quem está aqui pela primeira vez, eu hoje tenho o meu aqui, hoje até tenho dois, tenho aqui o X49, muito trabalho também, faço isto para ter ainda mais energia, mas através da nossa luz, porque quando eu vos disse que a ciência utiliza a luz há muito tempo, é um facto, mas a própria luz, só a LifeWave, realmente é onde esta tecnologia é diferenciada de todas as outras, não é? E onde entre outros méritos, o Dr. David Schmidt realmente é único. Porquê? Porque ele consegue ativar um peptídeo dentro de nós, o GHKCO, através da nossa própria luz. Algo 100% natural, que não é transdérmico e que não é invasivo. Porque se eu vou estimular algo que está dentro de mim, não é invasivo. Não é? Quando eu coloco algo externo, quando eu tomo qualquer coisa oral, mesmo que seja natural, como muitas vezes dizemos, não é? E principalmente se não tivermos noção dos critérios da toxicidade, acaba por ter sempre um bocadinho de toxicidade no nosso organismo. Aqui não, por isso eu, como profissional de saúde, e agora vou-vos falar um bocadinho de mim, eu trabalho na área da saúde há 22 anos e como profissional de saúde sempre me preocupou muito essa questão da toxicidade, de aquilo que as pessoas tomam, mesmo pensando natural, e nós vamos falar muito aqui de como o X39 melhora o nosso organismo, e como é claro que eu tenho muitos pacientes que me procuram pela dor, entre muitas coisas, mas até trabalho mais com cancro e com autoimunes, mas as autoimunes dão muitas dores. E muitas vezes, ou quase sempre, o paciente chega a mim com 20, 30 comprimidos. Muitas vezes por erro clínico, muitas vezes porque vão a uma consulta e o profissional não retira, e eu tinha sempre... Falando-vos na prática como eu trabalho, eu tinha sempre muita dificuldade e pensava assim, o que é que eu vou fazer agora? Porque eu tenho que retirar em vez de dar, não é? E esta tecnologia, para mim, é extremamente importante de várias formas, mas também o facto de ser não invasiva e natural, vai trabalhar algo natural dentro do nosso corpo, isso para mim é extremamente importante. Porque nós, quando colocamos esta tecnologia, e não estava no slide, mas rapidamente vou-vos explicar, nós vamos elevar um peptídeo que está dentro de nós. É algo que é natural, nasceu connosco. Só que também com o envelhecimento nós vamos perdendo estes peptídeos. Os peptídeos nada mais são os sinalizadores, são aqueles que dão aquela luzinha que vocês viram ao cérebro
e que eles dizem, olha, faz isto ou faz aquilo. Por exemplo, as pessoas que têm diabetes pensam, quando nós, a insulina é um peptídeo, não é? Que vai fazer com que a nossa glicemia entre em equilíbrio. É assim que funciona o nosso organismo. O nosso organismo funciona sempre com informação, com sinais, e que as células comunicam entre elas. Só que esses sinais, quando são químicos, não é? Têm sempre um efeito secundário. Aqui, felizmente, vamos ter a possibilidade de dar ao organismo um sinal extremamente natural. E esse sinal vai nos permitir que realmente passemos a ter um aumento de força, uma resistência maior. Nós passamos realmente a ter maior força. Eu brinco muitas vezes dizer não só muscular, mas também mental, não é? Vamos ter redução da inflamação. E aqui, não sendo muito profunda, explicar-vos o seguinte. Dentro do nosso organismo, e a minha mente está sempre a ir para o meu trabalho, e estes 2 dias voltei a estar a discutir muito isso, mas na minha prática clínica, quando eu vejo uma amostra de sangue, nós temos que ver sempre o sangue em 15 minutos. Assim, ao fim de 15 minutos o nosso sangue morreu, nós analisamos sangue vivo. E dentro desses 15 minutos, a preocupação que qualquer profissional desta área tem é quantidade de fibrinogénio que tem o nosso sangue. Fibrina, porque o fibrinogénio vai se transformar em fibrina. Porque isso é preocupante. Essa teia de aranha que nós analisamos no sangue, em vez de nós vermos as nossas hemácias, as nossas células livres, nós vemos isso com fibrina. Isso é inflamação. E esse é um medo que qualquer profissional de saúde, utilizando a técnica que utilizo, tem. Não é? Porque há outras formas de nós chegarmos do profissional perceber que o doente está inflamado. Mas isto aqui realmente... E porquê é que eu vos digo isto? Porque o X39, quando eleva o peptídeo, eleva algo que, na base da saúde, em 1970, os primeiros estudos que foram feitos sobre o benefício do peptídeo de cobre no nosso organismo foi controlar o tal fibrinogénio. Essa tal proteína que nós precisamos, mas que se estiver elevada, vai provocar muita fibrina no nosso corpo. E essa fibrina é a tal inflamação que eu vejo na minha atividade, mas que outros profissionais, não se estão aqui, veem, ou qualquer profissional não quer ver no seu doente. Vejam, esta tecnologia, quando eleva este peptídeo, baixa essa fibrina no nosso organismo, automaticamente reduz a inflamação. Portanto, quando está ali a redução da inflamação, há uma base científica daquilo que eu vos estou a dizer. Não é? Porque o peptídeo que ele eleva é assim que ele está estudado. Foi dos primeiros estudos que saíram deste peptídeo, nos anos 70. Foi porque na altura foi feito mesmo um estudo de gente jovem, comparando o sangue com os adultos. Uma das coisas que se provou era que nos idosos, e vocês sabem, tomam uns comprimidos para diluir o sangue. Porquê? Porque tem muito o sangue grosso, que se diz na gíria. Não é? E percebeu-se que os jovens não tinham. Porquê? Porque tinham um peptídeo de cobre elevado. À medida que perdemos esse peptídeo na nossa corrente sanguínea, nós vamos criando essa fibrina e vamos tendo então inflamação. E muito importante dizer-vos, inflamação em todo o organismo, no nosso cérebro, que provoca o nosso Alzheimer, a demência. Portanto, esta redução da inflamação é extremamente importante percebermos como é que é na prática esta tecnologia. É maravilhosa e verdadeiramente efetiva com base nos estudos que temos. É claro que se nós usarmos esta tecnologia, nós vamos baixar a nossa fibrina, ter menos inflamação, mas nós vamos ter maior oxigenação, porque as nossas células vão circular. Vejam, tendo o meu exemplo, se nós temos as células a circular bem, não há fibrina, nós temos maior aporte de oxigênio, porque quem leva oxigênio aos nossos órgãos são os nossos glóbulos, não é? O nosso sangue. Portanto, nós vamos ter mesmo mais resistência, porque se nós não temos oxigênio, nós não temos resistência, tornamos-nos cansados. A energia e vitalidade vem de tudo isto, quando nós produzimos maior colagênio também no nosso organismo. Tudo aquilo que, resumidamente, tudo aquilo que ganhamos com a elevação do peptídeo e com a reativação das células terminais, fazem exatamente tudo isto e o rejuvenescimento. Nós temos testemunhos diariamente de clareza mental, e não sei que testemunhos vamos ouvir aqui hoje, mas ao virar da esquina nós temos testemunhos da clareza mental, não é? A restauração das condições musculoesqueléticas. Eu falo muito nos idosos. Nós temos muitos testemunhos nas pessoas que começam a usar, que começam a caminhar de forma mais fácil, começam a cansar-se menos, porque a tal resistência, porque há maior aporte de oxigênio e o corpo começa a ter uma maior resistência. No sono, eu também tenho alguma ligação aqui ao sono, porque não só baixou a inflamação da minha mãe, que tinha fibromialgia, mas como na minha irmã foi um resultado incrível no sono.
ela costuma dormir muito mal. Eu dizia que era do mau feitio, mas não, realmente o sono dela nunca foi muito bom. E foi das primeiras pessoas que me disse: isto realmente mudou a minha vida porque eu passei a dormir. Melhoria da aparência da pele, eu acho que basta começarem a ver toda a gente da LifeWave, todos nós estamos a ficar mais bonitos e mais jovens, não é? Eu penso que sim. Mas muito importante, sempre quando eu falo da LifeWave, eu sou uma apaixonada pela tecnologia. Talvez também porque eu vejo o resultado diariamente e testo muito esta parte que eu vos falei muito da fibrina, e eu tenho a certeza que as palavras da Sofia, em mim impactaram muito as palavras da Sofia. Eu sinto quando as pessoas falam a verdade. E quero dizer-vos que foquem-se nisto. Nós envelhecemos quando o petígio de cobre vai perdendo a sua funcionalidade e envelhecemos quando as nossas células terminais vão ficando dormentes. Se nós temos uma tecnologia nas mãos que nos permite que isso volte a estar funcional, não esperem muito para testarem no vosso organismo. Pelo menos isso, convido-vos a testarem e depois passem para o lado de cá para darem os vossos testemunhos. Como é que isto funciona? Aqui este quadro nada mais é do que o resultado da patente. Tudo isto que está aqui está escrito no resultado da patente. Quando uma patente surge, normalmente os quadros mais efetivos dos estudos que foram feitos, eles, claro, tiveram que fazer a leitura do sangue, da urina, da saliva e comprovarem de forma contabilizada, em contagem celular, destas coisas todas que estão aqui. Realmente, nas primeiras semanas, mais ou menos os 7 a 10 dias, nós vamos modular novamente os nossos genes. E quais genes? Claro que ali vemos 4.000 genes, mas muitos entre eles, o gene que vai da regeneração, da reparação, não é? De que nos leva a baixar a inflamação, o P63, que nós sabemos está ligado, neste momento, está ligado aos estudos antitumorais, porque 2 cientistas, penso que italianos, receberam um prémio agora sobre o estudo que o gene P63 já está comprovado que diminui os tumores, uma ligação muito forte à patologia oncológica, e dentro destes 4.000 genes que são reativados, esse também é um dos genes que esta tecnologia vai reativar. Nas 6 semanas de utilização, o nosso cérebro, os nossos hemisférios começam a entrar em equilíbrio. Aqui funciona muito com a questão do simpático e parasimpático. Nós estamos muito no simpático, não é? Nós estamos sempre na época do Paleolítico, em que ele vivia a ser atacado a qualquer momento, ele tinha que estar sempre em alerta, porque o leão podia vir a qualquer momento. Eu costumo brincar que o outro vem e diz: para, simpático, para aí, não é? O parasimpático vai-nos levar ao prazer, ao relaxamento, e com esta tecnologia, mais uma vez, entendo, quando o peptídeo começa a estar funcional, quando voltamos a estar jovens, não é? Quando somos novos, não há stress, mas também porque os pais pagam as nossas contas, não é? Mas há menos stress, lidamos melhor com o stress, temos, não é? O cortisol não nos destrói tanto, temos até o stress, mas o cortisol não sentimos o efeito disso no nosso organismo. Mas realmente, quando este simpático e parasimpático começam a estar equilibrados, nós começamos a ter, por isso é que voltamos a ter a memória. Eu senti muito aqui, muito a clareza mental. Eu senti isso. Eu sou uma viciada em estudar e tenho muito trabalho, e esta clareza mental que os 69 deu, eu realmente, olhando para trás, eu estava mesmo velha, aos 50 anos, mentalmente, fisicamente, já sentia o cansaço. E os 69 tiram-me esse cansaço. Eu posso chegar de Lisboa com o eu cheguei às 11 da noite e estou aqui, então, os 69 que eu assumi isto. O aumento de colagênio, porquê? Nós não conseguimos produzir determinadas células nem renovar antes de 90 dias. Os nossos glóbulos vermelhos precisam desse tempo. Isso nós vemos nas anemias. Podemos ir tomar, se não esperarmos 90 dias, se calhar o resultado não vai. E aqui é onde entra isto. Nós fizemos realmente 90 dias para que esta proteína comece a estar, para que estas células se dupliquem, digamos assim, e haja efetividade da produção desta proteína. Por isso é que o cabelo só melhora, mesmo se tomamos alguma coisa para o cabelo, ao fim de 90 dias. Não podemos querer resultado logo nas unhas e no cabelo, precisamos de algum tempo. E aqui é exatamente igual. É como se nós não estamos a tomar um químico, porque aqui não é nada químico, mas estamos a fazer um processo natural no organismo e ele vai chegar a este resultado do colagênio. A reversão da idade cardiovascular tem muito a ver com a produção das células. Quando as células staminais, e falando nelas novamente, são as únicas que vão substituir algo que nós temos danificado, porque vejam como é a mãe natureza e Deus.
Elas constroem, elas fazem, elas é que têm o segredo, elas é que sabem como podem. E também porquê? Porque elas têm a capacidade de se diferenciar. Elas sabem que se precisam de reparar uma célula no fígado, elas têm que ser idênticas àquela célula do fígado. Não é? Mas o que é que acontece? Toda essa renovação celular da célula também acontece neste sistema. Porquê é que ele está aqui? Porque sem dúvida é o sistema mais importante para nós todos. Nós podemos ter ali, há uma reversão da célula da pele. É óbvio que há, mas não está ali. Porquê é que está ali? Porque este é o sistema mais importante. Se o coração para, adeus, não é? Os outros, realmente esta reversão cardiovascular é muito importante. Houve uma renovação de todas as células, das nossas veias, não é? Já houve uma renovação do nosso sistema a nível celular geral. Por isso é que esta reversão da idade cardiovascular depois se dá efetivamente, e nós temos aqui alguns meses, quanto mais os anos, mais vamos tendo esta renovação da nossa idade cardiovascular. Porque, no fundo, nós somos jovens confortes se tivermos o nosso coração. Não é? Nós podemos ter 90 anos e até ter uma boa aparência da pele, mas se tivermos um coração fraco, nós não temos verdadeiramente saúde. Como é que nós vamos utilizar esta tecnologia? Outra coisa muito importante, porque eu, na área da saúde, também era outra coisa que me gostava, passar receitas, ainda hoje custa, porque as pessoas depois, é muita coisa, eu não dou muita coisa, mas pronto, temos que estar a orientar, esta hora, aquilo, não sei o quê, às vezes as pessoas não percebem, estão sempre a questionar, e aqui foi outra coisa que eu disse, fantástico, quando eu quero ajudar alguém, e espero que vocês passem a fazer todos como eu, tudo muito simples, como é que vamos dizer, olha, vais colocar de manhã, quando te levantas, vais ter o cuidado de beber água, hidratar-te, e vais retirar o adesivo 12 horas depois. Com a ressalva de que, se trabalhares durante o dia, vais à cama de manhã, não é? Não vais colocar o adesivo de manhã, vais colocar o adesivo quando te levantas, às 8 da noite ou às 9 da noite, porque nós vamos colocar o adesivo quando estamos funcionais. Quando nós estamos acordados, o nosso organismo faz determinadas coisas, não vamos falar aqui, mas é nessa hora que nós temos que levar o nosso peptídeo, para que ele faça o seu trabalho. Está bem? Importante dizer-vos que, nos cuidados que devemos ter com o X39, eu digo muitas vezes que não é uma questão de cuidado por perigo, é uma questão de enquadramento da tecnologia. Está bem? É claro que se a pessoa que está sujeita à quimio e radioterapia, durante essa fase, a quimiofulminante, a expressão que para mim é mais semelhante a uma quimiofulminante, ela não escolhe células, ela é assim que ela vai fazer. Por isso é que nós temos que ter o sistema imunitário muito forte, porque ela destrói, não escolhe, ela destrói, nós é que temos de estar fortes para passarmos aquela fase de combate, porque uma combate é uma guerra que o nosso corpo está a travar com a quimioterapia e nós temos que estar muito fortes para depois aguentarmos a quimioterapia e voltarmos novamente à vida. Então, nessa fase não devemos usar o X39. Porquê? Porque para já é um paradoxo, é um contrassenso. Eu não vou reativar células quando estão a ser destruídas. Estou a utilizar o X39 e não funciona. Mas também, eticamente, é uma questão de respeito. É um trabalho, uma fase muito pessoal e que deve ser respeitado o oncologista e todo aquele processo. Está bem? Na questão dos transplantados, porquê? Na fase da possível rejeição, nós não devemos utilizar, mas aqui eu até brinco, digo, porque o X39 é tão bom, que vai cruzar, porquê? Quem faz imunossupressores para transplantados, e aqui há poucos dias alguém me questiona muitas vezes sobre isto, que é, se eu tomo um imunossupressor, não posso usar o X39, no caso das autoimunes, pode, são imunossupressores diferentes. São completamente diferentes, está bem? O imunossupressor das autoimunes é muito mais a cortisona, são medicamentos, entre aspas, diferentes. O imunossupressor dos transplantados é mesmo para que o sistema imunitário é debelado de tal maneira, é muito forte a diminuição do sistema imunitário de quem levou um órgão, e aí se nós estimulamos com o X39, ficamos fortes e pode haver a rejeição do órgão, não é? Porque o sistema imunitário fica tão forte e diz, tu não és meu, e rejeita. Não é que faça mal o X39, conseguiram perceber? Pronto. Quando fazem imunossupressores porque estão imunodeprimidos por uma autoimune, não há problema usar. Aliás, a minha mãe, como fibromialgia, fazia imunossupressores. Também hoje praticamente nada e das dores nada. Portanto, é só este o cuidado que temos de ter. Grávidas e crianças. Não há nenhuma patente que seja testada em grávidas e crianças.
Nenhumas. Está bem. Outra notícia que vos dou, não sei se agora vai começar a ver, também não em senhoras. Isto é triste, era sempre nos senhores. Ainda há medicamentos hoje, de há 30 anos atrás, só foram testados em senhores. Era assim. Portanto, como nas crianças não é, nós não temos forma aberta de vos dizer. Agora, eu, como profissional de saúde, e quero que fique bem claro, eu uso nas crianças, acompanhado com os pais, aconselho com o seu devido cuidado. A pessoa que vos convidou para estar aqui hoje é a pessoa que vos vai acompanhar e juntem-se, agarrem-se de unhas e dentes a essa pessoa, conversem com ela, porque ela vai-vos poder ajudar, está bem? Através daqueles que temos experiência e nós ajudamos. Com parcimónia, essas crianças podem usar, principalmente, você está aqui, crianças com autismo. Eu digo principalmente porque assim, infelizmente 4 em 5 hoje estão a ser assim, já se sabe porquê, infelizmente, mas são seres especiais e precisam, e eu desafio as mães com crianças autistas a usarem esta tecnologia. Desafio, portanto, experimentar cá, está na decisão de cada um. E agora, este vídeo que eu adoro, conheci através da equipa do Porto, é verdadeiramente impactante e é a minha realidade dia a dia. Porque as pessoas quando chegam, hoje em dia já não, já trabalho há 22 anos, cada vez mais vêm pessoas muito jovens e pais e netos de pessoas que tratei e que vêm muito jovens, mas há muitos anos atrás as pessoas só vinham quando estavam doentes, não é? E a vida é feita de escolhas. Vocês hoje fizeram uma escolha de estar aqui, foi uma escolha saudável e parabéns por o terem feito, mas tudo na vida é uma escolha. São sempre 2 caminhos, não é? O universo é positivo e negativo, a vida é dual, há sempre 2. E esta escolha só cabe a nós mesmos, está bem? Também o maior tesouro que nós temos somos nós, não é o outro. E há bocado ouvi uma mãe dizer que estava aqui pelo filho, eu concordo, mas nós precisamos cuidar de nós para cuidar dos outros. Se nós não estivermos bem, não vamos poder cuidar do nosso filho. E a regra do avião é verdadeira. Nós pomos a máscara primeiro em nós. Não podemos socorrer os nossos filhos se estivermos cansados. Não somos bons pais se estamos cansados. Não somos boas esposas se estamos cansados. Não somos bons amigos. Não somos ninguém se estivermos mal. Nós somos infelizes quando estamos doentes. Nós respondemos mal, não é? Portanto, isso eu digo muitas vezes, sejam felizes, é mesmo por isso. Quando nós estamos bem com nós próprios, até aceitamos o outro e pensamos, olha, hoje não está num dia bom. E conseguimos ver o lado do outro. Portanto, amem-se a si próprios. Experimentem os 69 e escutem, como disse a Sofia, e agora vejam bem este vídeo. Agora eu não sei qual é o botão aqui que queria.